Em um crime planejado e premeditado na capital mato-grossense, a esposa e um compadre em 2020, quando a vítima chegava até a residência de um dos familiares, quando foi surpreendido por Tatiane Borralho de Oliveira Silva e o seu comparsa, que na verdade foi o executor desse crime, que é o Cleiton Cosme de Figueiredo. Hoje nós vamos trazer todos os detalhes do que envolve esse caso Noel Marques da Silva, que acontece em Cuiabá, no Mato Grosso. E como de costume, antes de começarmos, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa social branca, uma calça azul, sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira marrom. No centro do nosso estúdio, uma mesa com 2 canecas. O nosso convidado, o Dr. Caio, delegado de polícia, também tem cabelo curto preto, pele morena, barba cerrada, está vestindo uma camisa social com gravata azul marinho e por cima um terno preto. Ele também está sentado em uma cadeira marrom. Atrás de nós, 2 mesinhas com 2 abajures e uma grande televisão, no qual ficam passando as imagens do caso que falaremos agora, que é o Noel Marques da Silva. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer conversar contigo, ainda mais quem esteve à frente das investigações e uma investigação muito bem conduzida. Nós vamos trazer todos os detalhes para quem nos assiste e, como de costume, eu sempre peço para a gente contextualizar o que é o caso. Então, por favor, conte para a gente o que acontece com o Noel Marques da Silva no dia 22 de agosto de 2020. Então, Léo, mais um caso de homicídio apurado pela DHPP e com, infelizmente, envolvimento da mulher da própria vítima e com a qual tinha uma filha. O caso ocorreu no mês de agosto de 2020, no bairro Novo Colorado, em Cuiabá, numa noite, por volta das 19 horas. A DHPP foi acionada, como de costume, no sentido de que um policial militar da reserva estava em óbito, apresentando perfurações por arma de fogo na frente da casa em que ele ocupava. Deslocamos para o local, várias pessoas, a polícia militar já estava preservando o local. E a curiosidade, tão logo a polícia civil chegou, a informação que veio tanto da polícia militar quanto de populares e familiares, no sentido de que tivéssemos atenção para com a viúva. Já reportaram informações sobre o envolvimento dela. Ela estava no local, tá? Não aparentava sinais de tristeza evidentes, tá? Estava ali conversando com um e com o outro, isso nos chamou a atenção. Fizemos o levantamento do local, a Politec esteve presente, apurou os vestígios, enfim, o corpo foi encaminhado para o IML. E ali continuamos a conversa com os populares, conversa com a Polícia Militar, como fazemos em todos os casos, e conversa com ela, com a Tatiane. E diante disso, e as informações foram acrescentando ali no próprio local, que ela tinha envolvimento e que ela seria a mandante. Ela estava de posse de um celular nas mãos. Celular próprio. Celular próprio dela. E isso depois foi até objeto de questionamento, né? Essa questão da apreensão do telefone, futuramente na investigação e na ação penal. Esclareci para ela da necessidade de que procedêssemos à arrecadação daquele telefone que estava nas mãos dela. Ela estava em via pública e ela prontamente não se recusou, tá? Entregou esse telefone para mim, a escrivã fez a apreensão e orientei ela. Falei, estamos fazendo apenas a arrecadação do aparelho e ele vai ser apreendido. Com relação à devassa dos dados, só por dois meios. Se você for à delegacia com o advogado e autorizar formalmente, ou através de uma autorização judicial. Se o juiz verificar necessidade, autorizaria. E assim foi feito. Terminou o atendimento, ela creio que foi uma das primeiras pessoas ouvidas. Lá ela foi com a advogada, uma pessoa bastante fria. Ela apresentava trechos de luto e trechos de frieza no interrogatório. E aí eu estou a dizer de dias após os fatos. Aí ela falou que não tinha conhecimento, que na oitiva ela não disse se ela tinha conhecimento do autor, falou que não sabia, tá? Não sabia quem tinha praticado o crime. Não. E, enfim, não prestou qualquer colaboração útil ali às investigações. Com relação ao celular, perguntei se ela ia autorizar, ela falou que não tinha problema algum. Colhemos em documento apartado a autorização, o celular foi encaminhado para a Politec, para extração de dados, depois volta para o nosso
setor da delegacia específico para fazer a análise. E outras testemunhas foram ouvidas, a família dele, né, do Noel. E aí começou os apontamentos de autoria, sempre para ela e depois para o Cleiton, vulgo Cleitão, que foi também condenado. Como que vocês chegam até o Cleiton? Há vários apontamentos de pessoas falando que teria sido ele, tá, que ele estaria envolvido. Acabou que isso até rendeu, por outros elementos que tivemos conhecimento, do envolvimento dele lá. Até a prisão dele, Tatiane não falava nada no sentido de ele ter envolvimento. Ela nem conhecia ele. Mas vocês chegam até ele por conta de testemunhas? Não houve testemunha ocular. Houve câmeras que apontam um indivíduo com a mesma característica física dele correndo. Uma informação importante de testemunhas que dizem o seguinte: foi ele que matou e que ele correu para a casa de um vizinho, tá? E lá estava até com a roupa suja de sangue e ficou por lá. Então acabou aqueles elementos mínimos até então, tá? Mas direcionados à pessoa dele. Não tínhamos, por exemplo, Cleiton como possível autor e outras pessoas como possível executor. Certo. Foi feito isso, foi representado pela prisão dele. Até então ela não sabia quem era ele. Se pode interromper, doutor, quando vocês chegam no local do crime, a única pessoa da família da vítima que está lá é ela? Ou tem mais gente? Não, os filhos estavam lá, e tinha várias, uma aglomeração grande de pessoas. Certo. Então ele pegou e fomos ouvindo várias pessoas, rendeu inicialmente a prisão temporária dele. Nisso, foi chegando a extração de dados do celular dela. Ah, essa extração é rápida? Ela vai para a Politec, o celular vai para a Politec, faz a extração e retorna esse material extraído e o nosso setor procede à análise do que está ali, tá? E aí foi um dado interessante. Ela, no dia dos fatos, ela conversa com a mãe e a mãe reclama que o Noel estaria em tese ameaçando a Tatiane e a mãe fala, ó, se ele continuar a gente contrata uns capangas e mata ele. E a Tatiane fala, não tem importância, mata mesmo, mais ou menos nesse sentido, não que sejam as mesmas palavras. Uhum. Então o celular foi bastante produtivo. Teve um outro senhor com quem a Tatiane se relacionava, paralelamente. Ah, ela tinha relacionamentos extraconjugais? Tinha. E esse senhor fala, ó, você é a principal suspeita mesmo. Agora você vai ter que responder, se você quiser, eu tenho advogado, eu até encaminho advogados para você, indico advogados. Então o celular dela, resumidamente, naquela apreensão que houve no local do fato, eu gosto sempre de repisar, é uma apreensão na rua, não é dentro de casa. Foi na rua, como todos estavam, e o celular estava na mão dela, tá? Então, assim, não foi uma entrada da polícia na casa, tá? Foi uma apreensão em via pública, tá? Nesse contexto, tem uma expressão no direito que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. O que é isso? São aquelas medidas que, para a polícia proceder, é necessário autorização judicial. Por exemplo, uma interceptação telefônica, uma busca domiciliar, uma prisão, precisa de um aval da Justiça, do juiz e do parecer do Ministério Público. Aqui nós estamos falando da apreensão de um celular em via pública, não está no contexto de domicílio. Então, essa extração foi bastante útil por esses motivos que eu acabo de reportar. Cleiton foi preso. Na verdade, passou mais de mês para a gente conseguir localizá-lo. Cleiton é faccionado, tá? Vulgo Cleitão, tá? De informações pretéritas de envolvimento dele com a facção que predomina no Mato Grosso e em Cuiabá. Conseguimos prendê-lo numa residência em Várzea Grande, cidade vizinha. A prisão foi tranquila, prendemos ele foi encaminhado para a delegacia. E me recordo, a DHPP, subimos e tem uma sala onde se faz até as entrevistas, lá ele ficou aguardando a gente chegar com todos os papéis ali da ocorrência e organizar a sala para fazer a oitiva, o interrogatório dele. Sim. Primeira coisa que ele me fala, e a Tati, doutor? A primeira coisa,
o que vai dar para ela? Eu falei, Cleiton, seu interrogatório é o momento de você dizer se você tem envolvimento ou não e dizer se há outros envolvidos. Ou seja, até esse momento a Tatiane já era tratada como suspeita, mas não tinha ainda evidências Exatamente. que a colocassem como uma executora, ou como uma mandante, ou como alguém que tivesse participado de fato desse crime. Eu me recordo, Léo, ele estava sentado no sofá e estava ali tomando uma água. Enfim, eu me recordo, eu cheguei, Cleiton, a gente vai fazer esse interrogatório. Ele me antecipou essa expressão. E a Tati, doutor? O que vai dar para ela? Essa é a expressão. Não foi eu que perguntei. Ele que lançou essa expressão para mim. Fomos interrogá-lo e até um procedimento que utilizamos na DHPP, quando verificamos que a pessoa que vai ser interrogada ou que vai ser ouvida, ela vai colaborar ou ela vai, a depender do que a pessoa vai falar, porque existe uma entrevista. A polícia tem as entrevistas, que é o bate-papo antes, e aí, nesse caso, até pela essa expressão dele, e o que vai dar para a Tati, doutor? Fiz a oitiva gravada e filmada, tá? Dispositivos próprios, câmeras oficiais da unidade, e ele sentado na cadeira tranquilamente, tá? Foi um interrogatório de mais de 40 minutos, como se fosse um bate-papo. Eu perguntando e ele falando, tranquilo. Eu perguntei, Cleiton, você tem envolvimento na morte do Noel? Ele falou, tenho. Aí ele passou a contar que tinha, e já falou que ela tinha também envolvimento como mandante, de pronto. Que ele tinha um envolvimento com ela, que tinham ficado em 2019, 2020, cerca de 2 ou 3 vezes. Esse ficado é um relacionamentozinho amoroso, assim? Ficante. Ficante. Tá? Certo. Até perguntei, mas vocês chegaram a ponto de ter relações sexuais? Sim, tiveram. Então, por mais de 2 vezes, inclusive ele reporta que em uma oportunidade pretérita, ela até, de certa forma, ajudou ele em outras condutas criminosas, envolvendo até arma, mas coisa apartada. E ele disse que ela falava que queria ficar com o dinheiro do Noel e que se ele pudesse ajudá-la. Isso não foi no dia, foi nas conversas que eles tiveram meses antes, mas assim, conversava um dia, depois inovava a conversa. Esse interrogatório dele acontece quando, mais ou menos, doutor? No dia da prisão. E esse dia da prisão é setembro, sim, mais ou menos? Foi. Se a gente considerar um mês depois, é setembro. Foi. E aí ele falou que sim. Aí a pergunta, né? Que o mandante o mando é a paga ou a promessa de recompensa, né? São o que a gente chama as elementares do tipo, as palavras obrigatórias que a gente precisa comprovar. Falei, houve um pagamento? Ele falou, não. Houve uma promessa de pagamento? Porque tanto faz. Pode haver a precisa entrega do dinheiro ou algo do tipo, ou prometer, dá na mesma. A qualificadora é clara. Então, ele falou, houve a promessa. Ela falou, ó, se você executar, a expressão eu coloco algo de bom, um trem bom na sua mão. Foi o que ela... Não tinha uma quantia especificada. Não. Eu coloco um trem bom na sua mão. E encontrava, ouvia essa proposta, encontrava de novo essa proposta, até que no dia, o Noel vai até o distrito da Guia, na região metropolitana de Cuiabá, é um distrito, e lá a Tatiane já sabia que ele estava lá, porque nos autos ficou revelado, ela mesmo disse depois a uma das testemunhas que ela sabia que o Noel esteve na Guia, então ela já estava monitorando ele, de maneira que o Cleiton e comparsa, porque ele não executou sozinho, isso é fato, digo os disparos. O Cleiton já estava como se fosse uma espécie de tocaia perto da casa. Ah, então o crime acontece no mesmo dia que o Noel vai até esse distrito, é isso? A Tatiane tem conhecimento que ele está lá, isso é incontroverso. Vai fazer o quê no distrito, doutor? Ele foi lá almoçar, que ele tinha parente lá. Foi passar o dia. Até porque ele era um ex-policial militar. Isso, ele foi lá almoçar e ficou lá à noite, ele voltou e tinha até o projeto de voltar para esse distrito da Guia no domingo. Não aconteceu. Mas assim, o Cleiton sabia que o Noel não estava na casa e estava chegando.
obviamente por informações dela. Ou seja, temos aqui um crime premeditado. Premeditado. Né? E organizado. E organizado. Então ele fica numa espécie de tocaia perto. O Noel chega com o carro, é um Uno branco, e coloca o carro na frente do portão, desce do carro, e a hora que está para abrir o portão, o Cleiton se depara com ele e efetua os disparos. Por que eu digo que o Cleiton é quem efetua os disparos? Porque ele disse. Ele chega de moto? Ele chega... A pé? Ele chega a pé. Ele chega a pé. A movimentação das motos é depois, é nos arredores. Não há câmeras assim dizendo que a moto chegou até o local. Certo. E ele chega a pé sozinho? Você falou que teve a participação de uma outra pessoa. Sim. Além da Tatiane, né? Sim. Na execução, que são as cenas dos disparos, isso o Cleiton friamente conta. Ele chega, aborda o Noel reconhece ele, porque o Cleiton é do bairro, e o Cleiton foi policial militar, já abordou o... Aliás, o Noel foi policial militar, o Cleiton já tinha abordado o Cleiton, então o executor foi flagrado pela vítima antes dos disparos. E aí ele começa a efetuar os disparos, o Cleiton contra o Noel. O Cleiton disse que acreditou que, como ele voltou para o carro, poderia pegar uma arma, ele alega isso, e ele efetuou os disparos. Não, são 3 disparos, né? Que acertam o Noel, certo? 3 ou mais. Não houve encontro de arma de fogo nem no carro nem na casa, tá? A vítima estava desarmada. Certo. Cleiton conta que depois disso, ele sai do local. Pergunta, Cleiton, qual é o seu comparsa? A resposta, esse BO da execução é só meu, doutor. Ele sinalizou que havia um comparsa, até porque vimos as câmeras, mais de uma pessoa... E esse outro comparsa faz o quê? O comparsa está junto. Mas não efetua o disparo. Mas qual que é o trabalho dele nesse crime? Na verdade, estaria junto ali na tocaia com o Cleiton, né? Mas não conseguimos identificar... Talvez nem avistando se vinha a polícia, alguma coisa assim, para ser um mensageiro. Exatamente, né? Porque sempre pode... Tudo indica também que é o que ficou na moto para dar fuga. Tá? Ah, ele foge de moto? Foge, ele sai correndo depois dos fatos e foge de moto. Temos movimentação de motos, principalmente na chegada ao local. Certo. Esse comparsa dele foi reconhecido? Não chegou a ser identificado. Perguntamos para ele, Cleiton, a responsabilização criminal deve ser de todos aqueles que concorreram. Se você teve um comparsa, ele precisa também pagar. Não só você precisa pagar pelo fato. Como se a Tatiane tivesse envolvimento, como foi reconhecido pelo júri, ela deve também ser responsabilizada e pagar por isso. Ele preferiu não dizer o comparsa, mas em momento algum ele isentou ela de responsabilidade. Aí ele disse, aí eu perguntei, foi pago, Cleiton, esse trem bom, como ela disse, para você? E aí ele dispara. Não foi a gente que colocou essa palavra na boca dele, né? Assim, ele fala, não, doutor. Inclusive, eu estava ligando para ela já depois dos fatos e encontrar ela, abre aspas, para detonar ela. Expressão dele. Eu falei, doutor, ela me prometeu, eu fiz o que ela prometeu, eu tô com a minha esposa, estava mesmo, com 9 meses de gestação, ao tempo da prisão, meu aluguel está atrasado, essa mulher me prometeu isso aí, até hoje não me deu um centavo. E a expressão é ela, que ele disse, eu ia encontrar ela para detonar ela. Então, assim, é um dado que a gente não tinha. Isso eu estou a dizer do interrogatório do investigado em audiovisual, em que ele fala, conta a versão dele. Sim. Tá? Ele poderia, Léo, ter falado, não sou eu o autor, não conheço Tatiane não tem envolvimento, não recebi nada por isso. Assim, e um detalhe interessante no interrogatório em audiovisual é como nós estamos aqui, além da fala, você tem gestos, você tem movimentos, você tem expressões faciais que revelam a verdade mais do que talvez o que a pessoa fala ou coloca no papel. A gente tem informações de como que ele conheceu a Tatiane? Eles já tiveram esse pequeno envolvimento amoroso em 2019, 2020, Sim. né? Mas como eles se conhecem? Era por conta do bairro? Do bairro, porque são pessoas conhecidas no bairro e um se interessou pelo outro. Enfim, e acabou tendo esses encontros aí. Doutor, rapidinho, essa casa onde acontece o crime, né, na frente da casa, quando o Noel tá chegando de carro ali,
A Tatiane também morava com o Noel ali, naquela casa? Eles Não, moravam juntos? não, eles moravam em outra casa. O que acontece? É outro detalhe dessa investigação. Todas as testemunhas são harmônicas a dizer o quê? Que Tatiane tinha vários relacionamentos paralelos. Postava em redes sociais, encontrando com outros homens. Então, pouco se importava com o casamento que ela tinha com o Noel. Então, assim, daí ela se envolveu com o Cleiton, ela se envolveu com esse rapaz, esse senhor que mandou mensagem no celular. Então, era algo assim que ela não escondia de ninguém, tá? Esse relacionamento dela, tá? Certo. E assim, aí foi evoluindo, ficou demonstrado também, o Léo, por meio de provas técnicas, lá são provas, tá? Quando eu digo provas, é uma diferença entre elementos de informação e provas. Provas é aquilo que há um aval do juiz. Então, ficou demonstrado, por meio de provas, que ela, já no curso da investigação, ou até, ela conversava com outro namorado, e esse é namorado mesmo, e ela falava o seguinte: fica tranquilo que até dezembro, nossa situação vai ser resolvida, nem eu nem você vai precisar trabalhar, tá? Vou resolver a questão do inventário do Noel, e nem eu nem você vai precisar trabalhar. O curioso é que essa conversa, esse detalhe, ocorre num dia. No mesmo dia, ela pega e conversa com uma amiga da rede social e fala: olha, estou triste pelo que aconteceu com o Noel, isso não poderia acontecer, mas a polícia vai apurar. Então, como eu disse ao tempo das investigações, ela passa de viúva enlutada em um momento para aquela totalmente envolvida no caso. A gente tem uma dissimulação enorme. Total. Tanto é também que no dia em que ela foi presa, isso aí foi captado pela reportagem local lá, até esclareci nas investigações, ela manda beijo para a reportagem. Isso no dia que ela foi interrogada? Exatamente. E mais, Léo, aí é um absurdo, né? Eu acho que e aí é uma falta de respeito até com a vítima, com a vítima e principalmente com a família da vítima. No plenário do júri, depois de receber a condenação de 22 anos, ela faz gesto ao que tomei conhecimento, de mandar beijo para a plateia. A plateia, família da vítima. Nossa. Então, assim, desrespeito para todo com os profissionais que estavam ali, né? Magistrada, membro do Ministério Público, seu próprio corpo de defesa e principalmente com a família, né, que estava ali aguardando o desfecho do caso. Daí você conclui o perfil da condenada Tatiane. Ou seja, não tinha compaixão nenhuma, empatia nenhuma pelo próprio marido. Não, né? não. Pela vítima não tinha nada. Não. Tinha nada. E mesmo assim ainda tinha uma filha com ele, certo? Exatamente. Outros elementos também, depois nas buscas, ela, valendo-se de meio escusos, ela tenta criar formas de macular a apreensão daquele celular dela. Porque ela sabia que naquele celular dela a polícia localizou provas. Então, o que ela fez já no curso das investigações? Ela tenta fazer provas para demonstrar que aquela apreensão foi ilegal. Isso sim é objeto de investigação, está no corpo das investigações, tá? Mas você vê o ardil dela. Viu que naquele telefone tinha problema, vou fazer outra manobra para ver se consigo pegar aquele telefone de volta. Mas caiu por terra. Não. Exatamente, caiu por terra e foi também fundamental para a condenação dela. Doutor, como que era o relacionamento dela com o Noel? Era um relacionamento conturbado, tumultuado, cheio de brigas? A gente tem essa informação? É o que eu te disse, marcado por traições. Ela chega a ponto de, às vezes, agredir ele, agressões em via pública, na frente de pessoas. E é o seguinte, ele gostava dela, mas chegou um ponto que, até aquela pergunta que você me falou, a casa que ele estava, onde ele morava ou não, onde ele morreu na frente? Não, por quê? Ele saiu da casa dele com as roupas do corpo, foi morar na casa do irmão, que é a casa onde se deu os fatos. Ah, então a morte acontece na frente da casa do irmão. Porque ele não aguentou mais morar com ela, pega as roupas do corpo, leva para a casa do irmão, onde ele estava morando, e lá onde ele foi executado. Era um relacionamento longo? Sim, já
bastante tempo. Já eles tinham uma filha, tanto é que uma filha de mais de 6 anos ou mais por aí. Certo. Doutor, a gente tem uma informação de que o Cleiton, que é um dos condenados, ele chega a relatar que ele foi torturado em sede policial, na delegacia de polícia. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, isso aí foi objeto de bastante questionamento, né, no júri popular, pelo fato dele estar com uma suposta lesão no rosto. O que eu digo ele foi interrogado, as câmeras falam por si. Eu acho que assim, hoje em dia a gente vê muitas investigações, muitos casos sendo esclarecidos por filmagens. As imagens não mentem. Ele está lá falando que matou, falando quem mandou matar, tá? Tanto é que essa eventual lesão que em tese ele apresentou, se é que existiu, não teve um contexto de macular, tá? De falar, não, esse interrogatório dele foi porque ele apanhou. Isso que foi até objeto de brilhante ponderação da promotora de justiça. A gente vê bastante isso aqui no canal. Muitos daqueles que são pronunciados relatam que eles confessaram o crime porque foram torturados em sede policial, foram obrigados a falar. Até a colega, companheira de trabalho, a doutora Marcele, muito bem explanou isso no júri. Se ele sofreu algum tipo de lesão por ocasião da abordagem policial, por a situação dele ser contido, isso deve ser apurado, tá? Mas agora, daí você dizer que essa lesão, eventualmente se aconteceu, maculou um interrogatório que acontece horas depois, na frente das câmeras, aí é demais. Esse interrogatório ele sabia que estava sendo gravado? Com certeza. Antes do interrogatório a gente esclarece que está sendo gravado, que a câmera está à sua frente e no final perguntamos para ele, Cleiton, você sofreu algum tipo de tortura, de ameaça psicológica? Ele fala, não, doutor, esse BO é meu mesmo. E é isso que eu te falei e novamente renova o envolvimento da Tatiane. Então, houve, assim, esse caso é marcado por essa questão de apreensão de telefone, né, no momento oportuno e também, né, a cautela que a gente tem sempre em casos que verificamos que a oitiva, com o interrogatório, ele vai nos dar elementos probatórios interessantes, tomamos a cautela de fazer o ato gravado. Doutor, você acredita então que foi, de fato, um crime puramente motivado por interesse financeiro? Sem dúvida, ela diz, né? Ela mesma diz, ele diz que ia receber. Ela diz, tanto para o Cleiton, que no final do inventário ia pagar. Ela é cheio de auxiliares também, viu? No curso da investigação, ela tinha uma amiga que era uma espécie de mentora jurídica para o que ela fazer, o que não fazer. E no final ela fala, ó, no final eu te pago. Sempre, no final do inventário eu te pago. Então, estava esperando o resultado do inventário. O que ela fazia da vida? Uma enfermeira ou técnica em enfermagem. Certo, e aí sabia que com a morte do Noel, provavelmente essa herança ficaria para ela e ela poderia, né? Exatamente. Assim, o homicídio mercenário, né? Aquele da paga, né? A pessoa morre por conta da ambição do algoz no patrimônio, ficou bem demonstrado. Tanto que não ficou revelado outro meio, outro motivo, tá? O Cleiton até diz, na versão dele, ele diz que ele tinha um motivo também para matar o Noel. Motivos pretéritos, por conta das abordagens, quando o Noel era policial, ele até acusa o Noel de comportamentos escusos, mas, somado a isso, aparece Tatiane e fala, mata que eu vou colocar um trem-bala na sua mão. Então, ainda que por parte do Cleiton a somatória de motivação, a promessa de recompensa é evidenciada. A motivação para Tatiane, né, o motivo torpe, a ambição no patrimônio do marido ficou claramente demonstrado, as provas técnicas aí não deixam a gente mentir, tanto que ela foi condenada, todas as tipificações do indiciamento, que é a formação jurídica da autoridade policial,
foram encampadas na denúncia. Essa tipificação passou pela pronúncia, que é o juízo de admissibilidade para encaminhar uma pessoa ou não a júri, tá? E todas essas qualificadoras foram reconhecidas sem qualquer divergência pelo corpo de jurados. Então, assim, o povo, que é quem julga, aqueles que atacam contra a vida, não tiveram qualquer dúvida do envolvimento da Tatiane. Você pode conferir pela sentença que a pena dela é de 22 anos. 22 anos. A pena dele, salvo engano, 18 anos. 18 anos. E até na questão das qualificadoras, houve a Tatiane foi maioria unânime na votação. E a do Cleiton houve alguma outra que não foi unânime, mas todas foram em maioria. Tanto é que restou condenado também por homicídio qualificado. Doutor, quando que acontece a prisão dela? Quando que ela é presa? Ela é presa cerca de um mês, creio. Foi a prisão do Cleiton. O Cleiton conta tudo isso. Somamos com o que já tínhamos. Detalhe, quando ela é daquele celular que a gente aprendeu em via pública, há comprometimento da mãe dela, como eu disse no começo. Sim. Vamos contratar uns capangas também. Sim. Também enseja a prisão temporária da senhora. Então foram o Cleiton preso, depois ela foi presa e depois a senhora foi presa. A mãe dela também chegou Foi a ser presa? A mãe dela foi encaminhada a júri também. Só que no júri foi absolvida. Ela foi denunciada, pronunciada e levada encaminhada a júri. No júri eram 3. Então, ela é presa juntamente com isso. Nas buscas por ocasião dessas prisões dela, que encontramos celulares dela e também da mãe com elementos fortes de autoria e de tentativa de mácula às provas, tá? Porque eu falo, na investigação de homicídios, não só é importante uma confissão, é importante um depoimento de uma testemunha, mas também talvez é mais importante você comprovar as várias mentiras do investigado. E mais, as manobras que eles fazem ali para tentar sair da cena do crime, para tentar, no caso, desnaturar, invalidar, melhor dizendo, uma prova já pré-constituída. Nesse caso ficou muito claro, e essa questão voltando à questão da apreensão do celular, foi objeto de alegação pela defesa, mas tanto o juiz de piso quanto o Tribunal de Justiça validaram a apreensão do celular pela Polícia Civil, tanto que foi prova decisiva também, né, para que formasse o convencimento dos jurados. Se ela é presa 1 ou 2 meses depois, desde esse momento, ela não sai mais da prisão? Sim, pode repetir? Repita. O crime acontece em agosto, se ela é presa em setembro ou em outubro, 1 ou 2 meses após o crime, ela fica presa desde então? Ah, sim. Nenhum deles saiu. A única que foi liberada foi a mãe, que ela conseguiu a liberdade provisória por uma questão da idade, e ao tempo ela estava com Covid também, a senhora. E Tatiane e Cleiton sempre ficam presos até hoje. Mas eu vou te fazer um questionamento, porque a gente tem uma informação, e essa informação, na minha opinião, é muito importante, que há um assassinato contra o Noel Marques da Silva Júnior, que é o filho do Noel Marques. E esse crime acontece no dia 24 de março de 2021. E quem comete esse crime também é o Cleiton, certo? Então, o Cleiton ele é solto durante um tempo. O que acontece nesse cenário, delegado? Então, o que acontece? A morte do Noel foi em agosto de 2020. Isso. O Noel tinha um filho, Noel Júnior. Júnior ia na delegacia toda semana buscar informações e buscar informações da investigação e passar informações que auxiliassem a polícia no esclarecimento da morte do pai. Era um filho que queria resposta do porquê tinha que acontecer aquilo com o pai, certeza. Natural. Júnior vai à delegacia, os irmãos vai e, obviamente, os investigados estão vendo esse movimento dele, tá? Quando em março de 2021, Júnior é morto por disparo de arma de fogo. Só que a prisão do Cleiton não foi em 2020, foi em 2021. Ah, desculpa, eu achei que a prisão do Cleiton tivesse acontecido em setembro de 2020. Não. A questão foi o seguinte, o fato é 2020, Noel pai. Março de 2021, acontece o homicídio do filho. A investigação está rodando, porque demora, a produção de prova, tudo.
O que demorou cerca de um mês foi da data da prisão à data do cumprimento do Cleiton. Foi depois da morte do Noel Júnior. Então ele matou o pai, matou o filho. Ele depois matou foi o pai, preso. ficou solto. Ficou solto. Ah, tá, certo. Tá? Certo. Essa questão, para deixar claro, passou um mês, de um mês, ó, saiu a prisão do Cleiton pela morte do Noel pai, tá? Passou um mês para a gente prender, isso em 2021. Mas nisso ele já tinha feito os 2 homicídios. A Tatiane também foi presa em 2021, Sim, então? Sim. Aí é um mês depois da prisão do Cleiton. Certo. A gente tem ideia de quando que o Cleiton foi preso? Foi em 2000, foi depois da... mês eu não sei exato, foi depois da morte do Noel Júnior. Tanto que foi um motivo a mais para também corroborar o deferimento do pedido. E, quando a gente cumpriu, já tinha a ordem de prisão também pela morte do Noel Júnior. Certo, certo. Então, é bom a gente só enfatizar isso, que a gente citou bastante aqui as datas de 2020. 2020 é quando acontece o crime do Noel pai. Em 2021, em março de 2021, acontece o crime do Noel Júnior. Nesse período de tempo, tanto a Tatiane quanto o Cleiton estão soltos e eles são presos após o crime do Noel Júnior em 2021. Só que no crime do Noel Júnior, a Tatiane não tem participação. Não ficou comprovado. Indicativos tem, sim, suspeitas, mas não houve indiciamento dela, tá? Creio que tem, porque o móvel, o que motivou o homicídio do Noel Júnior foi a busca do filho pelo esclarecimento da morte do pai. Se Cleiton agiu por conta disso, com mais razão, a mandante também teria a mesma razão. É uma questão óbvia. Acontece que, na morte de Noel Júnior, teve testemunho ocular. A esposa dele viu ele. O crime acontece na casa Foi dele, dentro da casa, dentro da casa março de dele, né? 2021. E a Tatiane não restou a autoria demonstrada. Doutor, na sua opinião, então, de fato, o Noel Júnior ele é morto por uma queima de arquivo mesmo? Porque ele... Sem dúvida. Porque se a gente considerar de agosto até março, a gente está falando em 8 meses? Esse Sete rapaz meses. foi na delegacia umas 4 vezes. Só depoimentos dele tem 4, cerca. E agora você imagina quantas vezes ele foi lá. Eu atendi a ele, esse caso deu bastante repercussão e uma cobrança da família, então a gente atendia tanto a mãe do Noel quanto as filhas e o Noel Júnior. O Noel Júnior era o que mais procurava a polícia. E ele já estava... Tem uma informação que está documentada também, que até um irmão do Noel Júnior disse: para de procurar a polícia, que eles vão te pegar. Só que ele não se importou. Sim. E sempre querendo ir para buscar informações, ele continuava aí. Então ele sabia que poderia acontecer algo com ele. Ou seja, temos aqui o Cleiton condenado, então, 2 vezes. Primeiro pelo Noel pai e depois pelo Noel filho. Do Noel Júnior, ele recebeu uma condenação por volta de 22 anos. O comparsa, que está foragido, condenado a 27 anos. Esse comparsa, inclusive, já foi identificado? Foi identificado, indiciado, denunciado, pronunciado, condenado, do conhecimento da polícia, tudo. Inclusive, ele está fora da unidade da federação, e a gente, com o empenho dos colegas, aí, busca, né, efetivar essa prisão. Então, estamos a falar aí de uma sequência de 2 homicídios, infelizmente, um pai e um filho. 7 meses depois. E um filho morto em consequência da morte do pai. Esse comparsa também era faccionado como Cleiton? Sem dúvida alguma. Doutor, mais algum detalhe sobre esse caso? Alguma outra informação que não trouxemos que você quer pontuar aqui para nós? Então, Léo, esse caso é mais um triste caso de homicídio, porque você vê a própria mulher orquestrar a morte do... Eu nem digo marido, sim, triste por ser marido, mas mais triste ainda por orquestrar a morte do pai da filha. Aí é que eu falo, imagina a cabeça da menina. Exato. Saber que quem matou meu pai foi minha mãe. E agora ela está sem pai e sem mãe, né? Porque o pai está morto e a mãe está presa. Você imagina a cabeça da menina. Então, assim, mais um caso esclarecido lá pela DHPP, né? Com provas técnicas, provas sólidas. E
provas que foram duramente combatidas durante a instrução, em plenário do júri, mas que foram avalizadas, provas com a questão do celular, provas que tiveram aval da segunda instância do Judiciário do Mato Grosso e que prevaleceram e que foram preponderantes para a condenação. E ressaltamos aqui a importância de se gravar testemunhos e interrogatórios, como se deu nesse caso. Doutor, antes de finalizar, a Tatiane em algum momento chega a confessar o que ela fez ou a todo momento ela nega envolvimento? Não confessa nada. Quando ela foi ouvida pela segunda vez, já quando presa, aí ela conhece o Cleiton, viu? Até então, desconheço o Cleiton. Quando o Cleiton é preso, aí fala, de fato, tinha comentário que apontava ele. Ele já estava preso, ela quis falar. Mas, de forma alguma, confessa, de forma alguma, não apontou qualquer informação no sentido de que ela teria, ela mesma dizendo, eu tenho algum tipo de envolvimento, nada. Ela é uma pessoa extremamente fria, extremamente calculista. De periculosidade, eu digo para você, com base no que apuramos na investigação e na instrução. Tatiane tem periculosidade e perniciosidade até maior que Cleiton. Porque o mandante, Léo, é aquele que pensa, orquestra o crime desde os seus primórdios. A premeditação. Tá? Embora a premeditação não seja ensejador talvez de pena, assim, tá? Não está como uma qualificadora, mas é aquela pessoa que fica ali há meses cultuando aquele raciocínio de como vai fazer, a melhor forma, quem vai contratar, onde vai ser. Tá? Então é uma pessoa que tem que ter uma astúcia, uma inteligência, tá? E nesse caso, né, uma maldade sobremaneira, né, que sobressai, assim. Então é uma pessoa bastante, periculosidade bastante manifesta mesmo. Com certeza, eu tenho dó da filha, né? Bastante dó. Menor Isso aí de idade, uma criança, né? É uma vítima indireta, né? Eu sempre falo, imagina a cabeça dessa menina. Onde está sua mãe? Minha mãe está presa. Mas presa por quê? Mandou matar meu pai. Quem matou? O amante da minha mãe. Nossa, terrível. Então... Abjeta, né? Exatamente, expressão correta. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, um prazer te receber aqui. Nosso canal está de portas abertas para o que você precisar. Já trouxe 3 casos para a gente. Se precisarmos conversar de novo, inclusive sobre o mesmo caso, estamos totalmente à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, hoje conversei com o delegado de Polícia Civil de Cuiabá, Dr. Caio Fernando Albuquerque. Trouxemos aqui os detalhes sobre o caso Noel Marques da Silva e também sobre o Noel Marques da Silva Júnior, que é o Noel Júnior, filho do Noel Marques pai. O Noel pai, né, o Noel Marques, ele foi morto no dia 22 de agosto de 2020, em frente à residência do irmão. E em relação a esse crime, nós temos 2 condenados, a Tatiane Borralho, que era inclusive mulher do ex-policial militar Noel Marques, e o Cleiton Cosme, que foi o executor desse crime, comparsa e amante da Tatiane. O Cleiton ele foi condenado por esse crime a 18 anos e a Tatiane a 22 anos. Mais uma vez, esse crime aconteceu em agosto de 2020. Em março de 2021, o Noel Marques Júnior, filho do Noel Marques, foi também assassinado. Esse crime acontece 7 meses após a morte do pai e o Cleiton também tem envolvimento. Inclusive, foi condenado por esse crime a 22 anos e 7 meses. Para o crime do Noel Júnior, a Tatiane não tem participação, de acordo com as investigações e com a própria justiça. Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais ficam à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço. Tchau, tchau.